Bom, eu nasci em São Paulo, no Bexiga, né, o belo Bexiga. Sou filha única e desde pequena eu sempre fui criada. Minha mãe sempre falou que eu tinha que ter um domínio de tudo, fazer tudo, conhecer tudo, né? Porque caso ela viesse faltar, então eu saberia me conduzir na vida. Então, eu acho que parte dessa minha independência, dessa minha forma de ser, claro que vem dali, né? Aos 12, 13 para 14 anos, eu sofri um acidente, que fui fazer experiência através de álcool e acabei me queimando e fiquei internada 6 meses. E claro que mudou essa queimadura, ela mudou muito a forma de ver a vida, né? Ela, para mim, até hoje me emociona, ela é o divisor de águas, né? Porque eu tenho claro que eu tive um determinado momento em que eu sabia que eu não estava no meu corpo, né? Eu olhava meu corpo e via todo mundo em volta chorando, pedindo para que eu estivesse ali, né? E aí, nesse momento, eu sei que eu tive uma conversa. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, eu tive uma conversa, tá certo? E eu vou dizer que essa conversa foi com Deus, porque se eu não tivesse essa fé, eu não estaria aqui hoje, inclusive falando com vocês, né? Foram 6 meses de internação e durante os 3 primeiros meses eu joguei entre a vida e a morte, né? E quando foi nesse dia que aconteceu isso de eu ver meu corpo e de estar conversando, foi um momento que para mim, a partir desse momento, é como se eu renascesse, né? Aquela coisa de tomar gosto à vida, renascer, juntar forças da onde eu não sabia para conseguir vencer aquele meu momento, né? Os curativos eram muito doloridos, todo o processo era muito dolorido, né? Eu acredito que esse processo me ajudou a me fortalecer na vida, né? Porque foi um momento em que eu tinha que decidir, ou morre ou vive, né? Qual era dos dois? E eu sabia que, além da força divina, eu tinha a minha opção, o meu livre-arbítrio de decidir o que é que eu queria. Então, naquele momento, eu também entendi que o cordão umbilical com a minha mãe tinha sido desfeito, né? Quando eu nasci. E ela não podia jamais me dar a vida. Ninguém podia ali me dar a vida, a não ser a força maior que eu chamo de Deus, né? Então, se ninguém podia me dar esta vida, por que é que me cobravam? Por que é que exigiam de mim determinadas coisas, né? E aí eu fui o tempo inteiro sempre me questionando, né? Eu andava na rua, algumas pessoas achavam que eu era leprosa e diziam, não toque aqui, leprosa, né? E eu fui encarando isso, né, até uma certa idade, eu fui vivenciando isso, né? E eu fui buscando força interna, né, porque a minha mãe, apesar de ter sido uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas ela queria me resguardar, ela não queria que eu saísse, ela não queria que eu usasse roupa de manga curta, ela não queria que eu fosse à praia, né, porque ela tinha receio que as pessoas me agredissem, porque ela chegou a presenciar algumas pessoas falarem comigo, né, e ela se sentiu muito mal por isso. E esse então foi meu primeiro momento aonde eu tive que aprender a lidar, né, com esta sociedade que está aí colocada. Em uma sociedade que exige, mas não lhe dá, ela só lhe tira, né? Então, quando eu comecei, claro, a ter minhas relações, a namorar, eu venho de um relacionamento hétero, eu namorei muito meninos, né? Eu cheguei a ser noiva, né? E aí, nessa minha relação, eu já pude experimentar o que hoje a gente chama do machismo, né? A força do machismo e tal. Ele era uma pessoa muito legal, mas era uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente machista. Ninguém podia me olhar que ele ia tomar satisfação e aquilo me incomodava profundamente, né? Se alguém chegasse para mim, me tocasse pedindo uma informação, ele, o que foi? O que você está me tocando? Como que é? E aí era sempre pé de guerra, sempre pé de guerra.
mas eu digo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E ele acabou falecendo, né? Sofreu um acidente e faleceu. Aquele momento para mim foi um momento muito complicado, traumático, porque eu vivenciei um momento como se fosse a viúva virgem, né? Então toda a família dele, né, super gostava deles, me tratavam como a viúva virgem, né? Na igreja, na missa de sétimo dia, né, todo mundo vinha, né? E aquilo para mim era meio assustador, né? E, bom, fui tocando barco, né? E nessa época, logo depois que ele faleceu, passou um tempo, tá, eu comecei a namorar. Então cada dia eu tinha um namorado. E eu tinha uma amiga, né? Muito amiga. E aí um dia ela me chama para assistir o Santo Inquérito, né? Aí nós fomos lá, nunca esqueço isso, foi lá no Teatro do Sesc, né? A Doutor Villanova. E aí tá lá a Regina Duarte encenando, né? E ela aqui do meu lado contando toda a vida dela. Aí ela conta toda a vida dela no feminino. Porque eu sabia dos namorados que ela tinha, ela sempre me contava, mas ela dizia que eram homens. E não eram, eram mulheres, né? Aí quando ela acaba de contar tudo, ela vira e diz assim, aí, e você? O que você tem? Qual é a tua vida? Aí eu olhei para a cara dela e falei, não tenho nada para te dizer. Tu sabe minha vida, né? Ela falou, não, é impossível. Você não namora com mulheres, né? Eu falei, não namoro, né? Aí eu disse, não namoro. Ela falou, não acredito, né? Eu falei, eu não namoro. E ela começou a teimar comigo, né? E aí ela falou, pô, mas você tem todas as ferramentas, você só não as utiliza, né? Ficou martelando na cabeça, né? Bom, tudo bem. Ela ia ter o aniversário dela, ela faz aniversário em agosto, né? Eu faço dia 7, ela faz dia 15. E aí ela foi organizar a festa de aniversário dela, né? E ela falou, Alice, vamos comigo, né? Convidar o pessoal? Eu falei, vamos. E na hora de fazer as visitas, as casas das pessoas eram só lésbicas, né? Aí tinham, tipo, ou uma ou um casal, né? E aí a gente entrava, conversava, tal, eu me apresentava, e quando era no final da conversa, né, ela virava e falava, ai gente, esqueci de contar para vocês, a Alice não é lésbica. Aí o povo ria, né? KKKKK, Alice não é lésbica? Né? Aí eu falei, não sou. Ah, que é isso, não acredito. Aí todo mundo ficava duvidando, né? Eu achava aquilo estranho, né? Enfim, e foi direto. E aí ela tinha me pedido para fazer o som da festa dela, né? Eu sempre gostei muito de fazer som de festa, né? E aí na época eu fazia. Ainda na época que nós tínhamos lá o fita cassete, né? Que é do tempo do onça, né? Hoje talvez as pessoas nem conheçam essa situação. E aí eu fui na festa. Aí quando eu chego na festa, né? Eu cheguei mais cedo, preparo o som e tal, é o pessoal chegando, né? E era só mulheres. E era só mulheres. E as meninas, aquelas que estavam sozinhas, algumas também não estavam, né? É aquilo que a gente chama assim, chegou carne nova, né? No pedaço. E aí cada uma do seu jeito, de uma maneira ou de outra, ficava o tempo inteiro dando em cima de mim, né? E eu olhava, achava aquilo estranho, né? Mas eu achava legal o ambiente, né? Eu fui o som, ia dançar, eu sempre curti dançar, e a coisa que mais me enervava é que a maioria dos lugares eu tinha que entrar, eu só podia entrar para dançar acompanhada de um homem, né? E aí eu ficava meio, né? E ali eu estava num lugar que era só mulheres, eu podia dançar, fazer o som, enfim, estava lá. Quando chegou uma certa hora da noite, né? Uma pessoa chegou para mim, né? Aí disse assim, eu quero que você toque a minha música. Eu olhei para a cara dela, né? E eu era meio babacona, né? Eu olhei para a cara dela, a sua música? Eu não sei, não lhe conheço, que música que é, né? Não, você vai saber qual é a minha música. Ah, tá. Né? Aí eu coloquei lá uma música que realmente eu olhei para a cara dela e achei que tinha a ver com ela. Foi um pouco por aí, né? Nossa, quando a mulher veio, me deu um beijo, assim, ela me deu um beijo aqui assim, né? Mais ou menos nessa altura aqui, né? Eu senti um troço no meu corpo, né? Que eu falei, pô, isso não é normal, né?
Aí eu falei assim, aí a primeira coisa que eu lembrei foi uma das ferramentas, né? Aí eu, para! Aí fiquei na minha, né? Bom, mas isso foi o suficiente para realmente me questionar, né? E sentir o que eu estava sentindo, né? E depois eu pude encontrar várias vezes com essa pessoa, e ela era uma pessoa muito mais velha do que eu. Na época eu estava com beirando 19 anos, e ela já tinha para mais de 40 anos, né? Ela era diretora de uma universidade em São Paulo, na região lá de Mogi. E aí ela foi muito, eu a considero assim de uma frieza, de uma ética, entendeu? E ela, um dia nós saímos para jantar e aí ela disse para mim, olha, eu tenho certeza que eu lhe amo muito, né? Demais. Você, cada vez que eu chego perto de você, você me desperta coisas que eu, né, é descontrolada, né? Mas eu não posso me relacionar com você, porque se eu fosse me relacionar com você, eu estaria lhe podando completamente a tua liberdade, eu estaria tirando a tua liberdade, porque eu sei que eu não ia conseguir viver com você, e você agitando, fazendo, querendo sair para boate, para isso, para aquilo, entendeu? Querendo uma vida para conhecer, e eu já conheci a vida, e hoje eu estou querendo uma coisa mais tranquila, quero ficar num outro processo, né? Um dia você vai me entender, ela falou isso, né? Nossa, chorei, porque eu estava afim de namorar com a figura, né? E ela, não. Ela foi taxativa em dizer não, né? Passei, assim, um bom tempo com ela, lembrando. De vez em quando a gente saía, conversava. Mas aquilo para mim foi uma coisa muito interessante, porque me mostrou claramente que o meu sentimento, o meu coração, também batia por mulher, né? E aí então eu comecei a perceber que era muito forte esse bater, né? Eu me sentia muito bem nos espaços. Eu ia para as boates lésbicas, nossa, eu adorava. Eu entrava sapateando e daí saía sapateando, né? Enfim, mas isso também, ao mesmo tempo que eu adorava, eu sentia alguma coisa meio estranha, né? Até que, claro, eu fui conhecendo algumas pessoas, namorei, né? Tudo, até que realmente eu encontrei a Irani, que foi minha companheira, a primeira companheira que eu tive. Foi com ela que eu assumi para minha família, né? Em que eu cheguei para minha mãe e disse claramente, né? Que aí eu tomei, nós montamos a casa, né? O apartamento, e aquela noite seria a minha última noite no apartamento. E aí eu cheguei para ela e disse, olha, mãe, eu estou deixando aqui a minha chave, né? Meu endereço, minha mãe me olhando, né? E aí eu falei, eu tô indo embora, porque eu tô indo morar. Ela já sabia da Irani, conhecia a Irani, mas ela não sabia, era uma amiga, né? Eu falei, eu tô indo morar com a Irani, né? E porque ela é minha companheira, né? Minha mãe me olhou e tal. Falou, você sabe o que é que eu penso sobre isso? Eu falei, não, o quê? Ela falou, você sabe o que é que eu penso sobre uma lesma? Eu disse, não. Ela falou assim, eu tenho nojo. Eu falei, tá certo. Entendi, né? Porque ela tinha nojo da relação, né? Falei, tá certo, não tem problema. Agora, tá aqui a chave, a pessoa pode ir quantas vezes a senhora quiser na minha casa. Agora eu só vou pedir que a senhora me avise antecipadamente, porque pode ser que eu não esteja em casa, como pode ser que eu esteja e também esteja em alguma situação que naquele momento eu não possa receber a senhora. Tá certo assim? Tá bom. Dia seguinte, ela saiu para o trabalho, eu arrumei minhas coisinhas e fui embora para minha casa. Mas todos os dias eu ligava para ela. Todos os dias. Minha mãe foi uma grande companheira. Mesmo quando ela falava isso, eu sabia que era um momento dela, porque não é uma coisa tão simples, né? Eu procuro também olhar o lado dos pais, né? Principalmente das mães, entendeu? Tem seus sonhos, eu sou filha única, ela, enfim, né? Ela queria que eu engravidasse, que desse um neto a ela, são várias coisas que estão aí colocadas. Então, aí eu soube, né, que ia ter um debate lá na USP, dentro da cidade universitária, né, e sobre as minorias, que nessas minorias estavam colocadas a questão dos homossexuais, que na época que o termo que se usava eram homossexuais, né, a questão da mulher, a questão indígena, enfim, eram as minorias, os cachos, os famosos cachos.
E eu fiquei muito feliz, eu falei, pô, vou direto para lá, né? E eu lembro que quando eu cheguei, né, e foi meio assim, tipo, o debate é agora. Não é uma coisa que eu fiquei sabendo antecipadamente, nada, entendeu? Foi no mesmo dia mesmo que eu soube que eu fui, né? Eu tinha algumas amigas que estudavam lá dentro da USP, né? E eu também, na época, eu trabalhava no Hospital Emílio Ribas, lá na Faculdade de Medicina, né? Era no Emílio Ribas, mas eu ficava dentro da Faculdade de Medicina. Honestamente, eu não lembro como é que chegou a informação. Eu só lembro que chegou a informação e que eu fui para lá, né? Estava lotado, a gente sentada no chão, cadeira, tudo muito lotado mesmo. E aí nós ficamos lá conversando, falando, né? Quando foi a temática da homossexualidade, né? Aí nesse momento em que a gente posterior ouvi toda a situação, claro, eu me sentia ainda um pouco não confortável, eram, digamos, acho que talvez as primeiras movimentações que eu estava dando no sentido mais aberto de questões políticas, né? Isso era 78, né? Então, eu lembro que eu ficava meio assustada, eu estava feliz, estava com meu coração muito bom que eu digo assim, tranquilo, né? Porque eu lembro que eu sempre tive na minha vida um norte de batalhar o meu coração, olhar o meu coração. Se o meu coração está tranquilo, então essa tranquilidade eu vou estar transmitindo, entendeu? Eu vou estar passando, né? E aí eu lembro que eu fiquei ouvindo, né? Então um fala daqui, outro fala de lá, né? E de repente eu ouvi que ia ter reunião, né? Iam puxar uma reunião para pensar alguma coisa, para se discutir alguma coisa com relação aos homossexuais, né? Aí eu falei, eu quero estar dentro, né? Porque eu já, naquele momento, eu já tinha claro que eu tinha sentimentos, que a minha identidade, não vou nem dizer minha identidade, porque naquela época a gente não dizia identidade, né? Mas enfim, eu me identificava como uma homossexual, né? Essa discussão das letrinhas lésbicas, gays, não sei o quê, não tinha. O que tinha, assim, eram os gays. Eram as lésbicas, mas na época, na realidade, era muito mais colocado em termos do sapatão, né? Não era uma coisa que socialmente se falava o termo lésbica, né? Então éramos todos homossexuais naquele momento, né? E aí até que rolou que teve a reunião e eu fui para a reunião, né? Eu lembro que essa reunião foi lá em Pinheiros, né? Honestamente, eu não lembro agora na casa de quem foi, mas eu sei que foi numa casa. Eu não sei se foi na casa do Júlio Simão, honestamente eu não lembro agora. A idade vai chegando, as coisas vão se afastando. Mas foi numa residência e foi muito legal, porque quando nós chegamos, eu cheguei lá, né, a casa estava lotada, né? Tinham várias pessoas. Agora, a maioria eram gays, a minoria eram mulheres, né? E eu lembro que de cara eu encontrei Marisa, encontrei Miriam Martinho, tinha a Conceição, e aí a gente começou a conversar. Eu, na realidade, para mim era uma descoberta de tudo, então eu não me sentia à vontade de pensar, de elevar nenhum pensamento, porque eu estava ali querendo, entendeu? Aquilo, quero saber, quero saber, quero saber, né? Mas eu não, um assustado feliz, não sei se dá para entender isso, né? Mas assim, eu diria que é um assustado feliz porque eu estava num lugar onde éramos todos iguais. E eu sabia que tinham pessoas que já tinham vivências há muito mais tempo do que eu, né? Eram pessoas que estavam conduzindo, estavam levando várias discussões, e eu ali era o que eu vou dizer, uma pequena adolescente me descobrindo num processo, né? Era basicamente isso. Se eu tivesse, por exemplo, naquela época, só um pouquinho da consciência que tenho hoje, com certeza minha postura também teria sido muito diferente nesse processo, né? Mas, assim, eu tinha muita sede de saber, sede de conhecer, de entender as coisas, né? De quando se falava em direitos, porque eu sempre tive comigo uma coisa, né? Se eu fosse pegar por mim, né, eu, Alice,
Às vezes eu torço para que eu tenha uma discriminação, para que alguém faça alguma coisa comigo, mas nada acontece. Porque independe, entendeu, de movimento, eu já sairia contra esse processo, né? Porque é uma coisa que eu aprendi na vida, né? Aquela coisa, alguém me dá, alguém me sustenta, alguém me dá a vida. Não, então por que é que tu quer se meter na minha vida? Então isso sempre foi o norte que me conduziu na vida. Então isso me fez muito, me deixou muito tranquila para que eu tivesse sempre uma postura, entendeu? Em que as pessoas nunca se sentiram muito à vontade de fazer alguma coisa comigo, porque se talvez soubessem que ali ia ter algum tipo de reação, né? Mas sempre soube que várias outras pessoas tinham, eram agredidas nas ruas, eram xingadas. Quando alguém falava para mim, é sapatão, eu virava, oh, descobriu agora? Então eu tinha, na hora eu devolvia, entendeu? E eu sei que tudo isso foi muito legal, por quê? Foi quando eu falei para minha mãe, né? Porque quando eu falei para ela e quando eu entrei no movimento, nos processos de fato do movimento, eu já vi mais fortalecida nessa história, entende? Porque ela me fez dessa forma, ela me ajudou a me construir, né, de uma forma mais, né, ó, a vida está aí, minha irmã, você tem que lutar, filha, né? Eu não vou estar aqui eternamente. E era engraçado que ela falava as coisas dando a impressão que ela ia morrer a qualquer momento, né? E graças a Deus durou aí até os seus 70 e poucos anos. Então, quando a partir daí que a gente começou a conversar dentro do grupo, a sempre ter as reuniões, a desenhar como seria a formação do grupo, demos o nome do grupo Somos, né? Entendeu? E, e esse foi um momento que nunca, por exemplo, naquela época eu podia imaginar que nós chegaríamos até onde chegamos hoje, né? Nunca. Naquele momento eu estava ali porque eu sei que eu tive uma condição melhor, entendeu? E essa condição que eu digo não é financeira, é uma condição de estrutura familiar e que ela me deu condições para poder dar a cara a tapa onde eu quisesse dar, entendeu? Mas assim, olha, eu lhe confesso que eu não saberia lhe dizer quem foi que puxou, entendeu? Eu não saberia mesmo, não sei lhe dizer isso, né? Eu acho que eu estava tão maravilhada com tudo que eu estava ouvindo, entendeu? Que eu não me peguei nessa situação. Por exemplo, eu não lembro do Trevisan ter subido em cima de uma mesa, não lembro, entende? Então nisso eu não vou poder, digamos, ajudar em absolutamente nada, porque eu não lembro. Eu só lembro que tinha muita gente, lembro que se teve as conversas, as discussões, mas assim, quem puxou o quê? Se foi o Trevisan. Eu lembro, por exemplo, que após isso, né, por exemplo, existia uma situação muito chata, muito incômoda, prefiro dizer assim do que uma coisa mais, ou talvez mais de embate entre o Trevisan e, por exemplo, o Jimmy. Isso era claro, né? Porque o Jimmy ele vinha de uma linha dentro da convergência socialista, ele estava ali enquanto convergência socialista, né? Então ele tinha objetivos concretos, né? Que até naquela época a gente não conseguia ter claro o que significaria tudo isso, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente se envolve com as políticas e que aí começa a entender né, os desenhos, montar o quebra-cabeça, aí você consegue. Mas eu, com toda franqueza, eu não lembro. Eu não lembro. Eu posso te falar assim, uma sensação pessoal minha, como é que eu estava me sentindo, entendeu? O quanto aquilo para mim foi interessante, foi bom, né? De poder, de poder estar ali naquele momento, de ver toda aquela discussão e me sentir muito tranquila, muito à vontade, né? Quando teve a reunião lá em Pinheiros, né, essa reunião foi exatamente para se pensar a estruturação de um grupo, para ouvir cada um que ali era uma coisa fechada, onde quem estava ali era gays e lésbicas, ponto, entendeu? Não tinha hétero, porque na outra discussão lá na USP, não, era uma misturada de pessoas. Você tinha todas as representações ali. Então, por mais que você pudesse colocar, pensar
estruturar um grupo ali, não tinha como. Então, nesta reunião, a partir dessa reunião, foi quando a gente começou a pensar como é que funcionaria o Somos, tá certo? Aonde seriam as reuniões, que praticamente sempre eram ali em Pinheiros, né? Que eu acho que, se eu não me engano, era na casa do Júlio Simões, né? Simão. E como é que se faria, né, o processo, né? Por exemplo, lá, lembro que todo mundo falou, cada um foi falando da sua própria vida, né? E aí, a partir desse momento, por exemplo, se observou a necessidade de se ter um espaço onde as pessoas tinham que estar mais fortalecidas, entendeu? Até para enfrentar o lá fora, né? Então, essas reuniões, ela tinha que achar um momento para que elas também funcionassem como um grupo de autoajuda, onde a gente ali pudesse estar falando as agressões que sofremos, né, os embates que tivemos e tá colocando, né? E aí então foi onde foi desenhado esse processo. E aí, a partir daí se nasceu o Somos. Na época, realmente nós éramos poucas mulheres, né? Tanto que quando a gente também percebeu, né, a partir das discussões, e quem tinha essa visão também mais crítica de puxar pelas mulheres, isso eu lembro bem, era a Marisa Fernandes e a Miriam Martinho. Elas é que buscavam esses questionamentos, elas liam muito sobre essa questão do feminismo, né? E como também naquela palestra já tinha tido a discussão do feminismo. Então eu entrei nas duas discussões simultaneamente. Eu entrei nesses dois movimentos, né? Então isso para mim foi muito interessante, porque uma coisa fortaleceu a outra, né? Então os dois movimentos caminharam lado a lado, né? E claro que com diferenças, cada um tendo a sua diferença, mas a gente, inclusive dentro do movimento feminista, nós nos colocávamos e aquilo incomodava, né? Então a gente vivenciou dentro desse movimento muitos momentos de embate com elas, né? Na época, as pessoas que se intitulavam de fato lésbicas era eu, era a Miri Martinho, era a Marisa, a Teca, né? Também que era uma outra figura muito, muito importante que colocava, se falava bem, né? Desde esse momento. E, então houve um incômodo muito grande dentro do movimento feminista. Com a gente, dentro do movimento, dentro do Somos, né, a complicação que tinha era porque nós não tínhamos espaço para discutir. Né? Então, quando tinham lá a reunião geral, né, então homens e mulheres, então eram praticamente o quê? Digamos, 30 homens e 6 mulheres. Ou até chegar a nossa vez de falar, era um drama, entendeu? E mesmo que a gente colocasse, as nossas realidades eram umas e a deles eram outras, né? Então, sempre a gente ficava no vazio, ali, largadas. Foi onde começa a discussão de fazer a facção lésbico-feminista. Na realidade, era formar um grupo, né? Vamos formar aqui o nosso grupinho e tal para conversar, né? E conversar as nossas questões de lésbica, né? Até que nome que dá ao movimento, se é um movimento de lésbicas ou que tipo de nome que é. E aí a gente entendeu que era importante fazer o resgate desse nome lésbicas, né? Através da questão de Safo, da ilha de Lesbos, né? E aí a gente foi começando a construir esse processo, né? Então eram muitas coisas ao mesmo tempo sendo descobertas, né? E que a gente tinha que dar conta de todo esse processo, inclusive das nossas vidas pessoais, né? Porque, por exemplo, eu fazia minha militância, mas minha companheira não era militante, né? E Marisa não, Marisa e Miriam eram militantes, né? Então, aí você tem algumas diferenças enquanto você pensa nisso, né? Afetam também a sua relação, porque você está fazendo uma militância e tendo visibilidade, né? E aí a sua companheira muitas vezes não pode ter essa visibilidade, ela não pode estar ali no dia a dia
enfrentando os problemas, né? Então, tudo isso é muito, muito complicado. E o Somos, ele vem para trazer uma discussão mais política mesmo, né? Então, como os meninos, né, tanto o Jimmy como o Trevisan, o Simão, o Zezé, tinham vários meninos que eles tinham várias articulações, né? Buscavam informações. Então, eles sempre estavam a par do que é que acontecia também dentro do Brasil e fora do Brasil, dentro do movimento homossexual, né? E isso era interessante, porque dava uma firmeza nesse crescimento do grupo, né? Porque a gente percebia que não estávamos sozinhos. Então, tinham outros tantos espalhados por outros tantos caminhos, outros tantos lugares, e que nós tínhamos que nos fortalecer, né? E aí também, ao mesmo tempo, né, 78 é o quê? Né? Quase fim da ditadura. Então você tinha todo um agito, né, de questões de direito, manifestações, e nós participávamos desse processo. Muitas vezes não íamos organizados, mas em outros momentos nós íamos organizados. E uma das vezes que a gente foi organizado, que foi muito interessante, que foi exatamente no 1º de maio, né? Porque houve toda uma discussão, né? E um dos cuidados que nós tínhamos, então, porque também estávamos, naquele momento você não tinha tão claro, assim, você tinha a Arena, você tinha o MDB, né? Mas não era aquela coisa do quem é a esquerda ali, entre esses dois, né? E você tinha agrupamentos, né? Mas a gente sempre colocava o seguinte, olha, o Somos ele não pode ser regido por questões políticas, ele tem que ser partidário. Então ele não pode receber o tom de partidos aqui dentro. Por isso a questão da convergência. Então muita gente tinha um pé atrás com o Jimmy, né? Porque ele, claro, ele morava nos Estados Unidos, então ele tinha uma vivência completamente avançada em relação a gente, né? Ele tinha clareza de um bocado de coisa, mas ele tinha, obviamente, ele tinha ali o envolvimento dele, porque ele era da Convergência Socialista, né? E aí as pessoas até brincavam dizendo, ele entrou no Grupo Somos para fazer a cooptação para a Convergência. E aí era um embate, sempre tinha embates com relação a isso, né? E aí quando teve o 1º de maio, e que uma parte disse, não, vamos para o Euclides, né? O estádio, nos juntar aos trabalhadores e vamos entrar ali com a faixa, né? E outros queriam fazer um piquenique, nem lembro agora o nome do parque, mas a ideia era fazer um piquenique, né? E aí, de fato, isso aconteceu mesmo, né? Então, foi feito o piquenique e a outra turma foi para o 1º de maio, lá no estádio Euclides da Cunha, né? Para poder estar levando a discussão. E foi muito interessante, porque quando nós entramos com a bandeira, né, dos homossexuais, né, somos trabalhadores, todo mundo, né, aplaudiu, né, não teve rejeição, né. E ali ficou muito claro que aquele era o momento que tínhamos que nos somar, porque todos nós ali éramos trabalhadores, né. Eu, na época, eu já estava dentro do Emílio Ribas, né, e já estava começando a ter um envolvimento também nessa questão, não vou dizer sindical, mas de reivindicações de trabalho, coisa assim, porque naquele momento não tinha o sindicato, né, organizado, tal, era funcionária pública, né, mas a gente já tinha preocupações, né. Então, eram muitas coisas acontecendo simultaneamente, tá? Em 78 nós tivemos a formação do Grupo Somos, o seminário, a formação do Grupo Somos e do movimento de mulheres, né? Então, era uma constante luta, né? E estarmos sempre dentro da militância, né? Sem dúvida nenhuma, eu fiquei refletindo muito, né? Até para poder estar aqui colocando, né? E buscando lembrar, né? Quando é que em algum momento eu podia imaginar o quanto nós iríamos caminhar nesse processo, né? São 40 anos do Somos, né?
São 25 anos, vamos dizer, mais ou menos isso, de avanços na política LGBT, né, de criação e avanço, né, e agora retrocesso. Então, são, são coisas que eu não podia imaginar e que eu vejo que tudo isso não dá para negar, é de lá que veio. A fase embrionária do que nós temos hoje é lá que começou. Foi o Somos, foi outros tantos grupos espalhados pelo Brasil, né? Quando teve a vinda do Paulo Freire, e a SBPC foi no Rio de Janeiro, né? Lá em São Paulo nós tínhamos o Riquete, né? O delegado, que ele estava saindo e prendendo Deus e o mundo, né? Ele chegava na porta do Ferros, entrava, olhava e mandava esvaziar o Ferros. Não importa se você tinha carteira registrada, se você não tinha, se estava com seus documentos. E o Ferros, ele era um dos restaurantes, né, conhecido nacionalmente e internacionalmente como um reduto, um espaço das lésbicas em São Paulo, né? Então, isso era divulgado mesmo na imprensa. Então, as pessoas, quando vinham de outras cidades, de outros estados, de outros países, queriam ir lá conhecer o Ferros, iam lá, né? E ele fazendo essas perturbações todas, né? Levando o povo preso, né? Pegando as meninas que estavam, as travestis, e levando também para a cadeia. Então a gente tinha que também estar, enquanto organizada, nós então tentávamos ajudá-las, né? Para que elas não fossem presas. A gente tentava descobrir, a polícia vem vindo, avisava elas. A gente usava de todos os recursos possíveis, né? E o ferro sempre foi o nosso reduto, inclusive de politização, de que saímos das reuniões ou fazíamos reuniões lá, nós entregávamos o nosso material lá. Lá foi quando a Roseli Roth chegou e fez toda uma manifestação do primeiro beijaço, né, porque nós fomos impedidas de vender o Xana com Xana, né? Então, ali era o local onde a gente, né, demarcou mesmo, né? Era o espaço das lésbicas. E nesse momento, o próprio dono teve uma vez que, quando ele impediu de fazer isso, né? E aí foi feita toda essa manifestação, e ele caiu na real, então retrocedeu, né? E a partir daí, o movimento começou a criar mais força. Agora, é interessante como a gente não consegue, mesmo hoje, a gente não consegue sair eu não vou dizer de meia dúzia, eu vou dizer de 60 pessoas. Se você calcula que a população, ela tem 10% da população hoje é LGBT, não é isso que colocam, né? Então, seja no Ceará, seja no Brasil, seja no mundo, né? Puxa vida, 10% da gente, né? Nós temos trocentas coisas. Estamos engajados em várias situações. Mas por que é que nós não conseguimos fazer com que essa militância aumente? Porque é que sempre você tem um grupo menor de pessoas que estão levando aí de militância, que levam essa discussão, né? E a gente fala em nome de praticamente 10%. Nós somos, eu diria que talvez nem 1%. Se somasse toda a militância do Brasil, nós não somos 1% desses 10%, entende? Então, por que é que nós não conseguimos avançar? Quando nós conseguimos avançar em algumas questões, hoje você tem o nome social, você chegou a ter, dentro do governo federal, nós chegamos a ter dentro do governo federal, e inclusive estadual e municipal, hoje coordenadorias, né? Sejam ela estadual, né? ou municipal, enfim, algum tipo de equipamento criado pelo governo para se trabalhar essas políticas. E isso é um resultado de uma série de reivindicações que os grupos foram se organizando, foram colocando, né, e dizendo, olha, nós queremos isso, nossos direitos são esses, nós temos perdas, nós temos pessoas sendo assassinadas, que isso acontece, né, desde lá de trás.
Então, eu acho que a gente precisa descobrir qual é, de fato, a língua, a linguagem que poderia unir. Porque eu não sinto isso, entende? A gente consegue pôr numa parada, né, milhões, né, de pessoas, e praticamente quase todos sendo LGBT, né? Mas se a gente fizer um movimento, por exemplo, agora chamar que estamos perdendo todos os nossos direitos, nós não vamos conseguir colocar esse mesmo número de pessoas. Então, por que isso? Aí eu fico me perguntando, aonde foi o nosso avanço, de fato, né? Porque a gente avançou, mas muito dos LGBTs não tem clareza, nem conhece quais são seus direitos. Não conhece, entende? Claro, a vida tem que fazer os dois caminhos, né? A gente faz essas outras partes, mas as pessoas também têm que fazer. E aí eu lembro muito quando, lá, 40 anos atrás, eu não me sentia bem somente ficar namorando e beijando. Eu me sentia muito confortável quando eu sabia que eu estava praticando alguma coisa que ia beneficiar outras tantas pessoas. Bom, nós realizamos, quando veio o Somos, obviamente a gente foi comunicando e tal, e outros estados foram também se organizando, né? O Rio de Janeiro foi um dos estados que conseguiu fazer uma organização, né? Campinas também, né? E aí veio o primeiro EBO, que é o primeiro encontro brasileiro de homossexuais, né? E ele foi feito lá em São Paulo, né? Ele foi realizado na Semana da Páscoa, né? E sendo feito a primeira etapa, fechado e dentro da Faculdade de Medicina. Ele tem todos os lados conseguiu um espaço para isso, mas não para se fazer. E o único espaço que teve, que a gente conseguiu, foi a USP, porque eu trabalhava no Emílio Ribas, e eu tinha toda uma relação, eu trabalhava na área de bacteriologia e virologia. E esse departamento funcionava na Faculdade de Medicina. Então eu estava direto com os alunos, né, da Faculdade de Medicina. E aí eu conversei com eles, né, e eles fizeram toda essa intermediação, né, para o encontro ser lá, né? Então nós fizemos um encontro totalmente autofinanciado, né, buscando apoio de parlamentares, que não eram muitos, de pessoas que pudessem nos ajudar, né, porque as pessoas tinham que vir, tinham que ter lugar para ficar, né, então a hospedagem foi feita na casa da gente mesmo, né, eu mesmo hospedei algumas pessoas, entre elas a Ione, né, do Rio, ela ficou hospedada em casa, e eu morava no Oscar Freire, uma rua em cima do Hospital das Clínicas, né, assim, bem perto, né, 2 quarteirões só. E aí, o encontro foi lá. A parte aberta foi no domingo, né, que foi o domingo de Páscoa. Então, a parte aberta foi na parte da tarde, na realidade, porque nós saímos e divulgamos nos guetos, né, em todos os barzinhos, onde a gente poderia divulgar, a gente divulgou que a parte da tarde era aberta, né. E a parte da manhã nós fizemos lá, para facilitar o deslocamento, não ficar lá na Doutora Arnaldo. Então tudo foi feito no Teatro Ruth Escobar. A Ruth Escobar foi a nossa grande companheira, né? Nós a perdemos o ano passado, mas ela foi uma companheira muito legal nesse momento do movimento, né? No surgimento do movimento. E foi muito, assim, eu lembro que a gente ficava completamente sem saber se iam ou não. Como é? Será que as pessoas vão vir? Né? Naquele momento, ali, em termos de grupo, nós não éramos muitos, né? Mas a gente apostava que ia lotar o Teatro Ruth Escobar, né? E eu fazia parte, porque foi formada aquela coisa, né? Montar a estrutura, então vamos montar uma coordenação do evento, do EBO. Eu era a coordenadora de segurança, né?
Então, nós comunicamos à imprensa toda que não ia ser, eles não podiam entrar lá para filmar, né? Que eles até poderiam entrar para registrar escrita, e que nós teríamos uma pessoa de lá, que foi a Calisto, né? Para ela, estaria fotografando e depois estaria trabalhando essa foto para passar para a imprensa, né? E na época nós tínhamos um jornalista, se é que pode chamar aquele de jornalista, que era o Homem do Sapato Branco. Ele era um cara extremamente sensacionalista, aquele indivíduo que se ele pudesse baixar o nível ao máximo, ele ficava mais feliz, né? Então, nós montamos uma segurança em que começa da rua. Porque as pessoas, para chegarem no teatro, elas tinham que estar seguras de que não iam estar sendo filmadas, que ninguém ia fotografá-las, porque tem pessoas que tudo bem, não tinha problema nenhum com a imagem, mas tinham pessoas que tinham, e isso tinha que ser preservado, né? E aí o papel nosso era esse, né? Aí então nós ficamos desde a esquina, olhando, usando o olhar, né, estrelístico, para ver, né, se daqui parece que é, né? E aí abordávamos com jeito e tal, e ajudávamos, né, a entrar dentro do teatro. E quando percebia que a imprensa estava meio por perto, a gente já segurava a imprensa, né, porque aí ficava mais fácil. E esse cara foi um cara que ele perturbou, porque ele queria entrar, ele queria invadir, ele queria arrombar a porta do teatro, né? E eu lembro que tinha um dos meninos que estavam comigo na segurança, assim, ele era enorme, ele era um paredão, assim, de quase 2 metros de altura e a largura, assim, um menino forte, né? Josué, né? E era muito engraçado, né? Porque aí ele, Alice, eu não vou conseguir segurar esse homem, eu não vou conseguir. Vai sim, você vai trancar a porta, vai ficar do lado de fora, entendeu? E você vai impedir que entre, né? Aí chegou uma hora que todo mundo lá, e o muito legal era isso, todo mundo tinha uma expectativa muito grande. E a gente, cada um que entrava, era uma felicidade, né? Porque, puxa, estava enchendo, o teatro estava enchendo, e o teatro lotou o teatro, entendeu? Era gente sentada por tudo quanto era canto. Nossa, era muito lindo aquele momento, né? E aí, quando o teatro lotado, e eu falei para o Josué, você vai trancar a porta, e é assim, abre e fecha, né? Aí, dali a pouco, vem ele completamente esbaforido, Alice, aí vira um tumulto lá dentro, né? Eles querem invadir. E todo mundo se apavorou, né? Como que é isso, né? Claro, né? Aí lá vou eu sair, né? E aí tive que enfrentar o cara, né? Mas aí eu lembro que eu olhava para ele e falei, José, pelo amor de Deus, olha o teu tamanho, né? Tu não segura o cara, né? Não segura. Então tá, eu saí e fui lá para fora. O que eu tive que fazer? Né? E aí fui discutir com o cara, não, tu não vai entrar, não vai, vamos chamar a polícia aí, né? E aí, enfim, e foi aquele bate-boca, né? Eu vou passar por cima de você, eu vou passar por cima de qualquer coisa aqui dentro, né? Eu falei, bom, mas você vai ter que arrebentar essa porta. Era uma porta enorme, né? Entendeu? E eu não tive dúvida, eu tranquei, peguei e coloquei a chave aqui, né? Dentro da calcinha, né? Falei, quero ver ele vir pegar aqui a chave, né? Entendeu? E ficou aquele embate ali, até que a polícia chegou, né? Porque o próprio pessoal do teatro chamaram a polícia, né? Porque o pessoal do teatro estavam lá, né? E aí a gente descendo para ajudar. Eu falei, olha, chama a polícia, porque o cara não quer sair daqui. E aí ele queria ficar, inclusive buscando, não, eu vou ficar aqui e vou pegar todo mundo que sair, entendeu? Aí é complicado também, porque você tinha que garantir a segurança de quem entrava e de quem saía, né? Aí depois que caiu lá na rua, lá larga, aí ficou, né, fica mais fácil. E aí foi uma doideira mesmo, entendeu? Porque a polícia, graças a Deus, ela veio nos atender, entendeu? Colocou ele para correr, né? E aí ficou tranquilo. Esse foi o problema mais sério que nós tivemos. Na realidade, o único, o restante, a imprensa realmente
Foi lá, chegaram, tal, né? E aí a gente disse, não dá para entrar para escrever. Aí teve pessoas que entraram, a repórter entrou e o fotógrafo ficou fora, né? E como nós não estávamos na época dos celulares, né? Então, digamos, ninguém tinha como ficar fotografando ou fazendo qualquer outra coisa de forma, né, mais obscura, né? Mas foi assim um momento muito, muito legal. E teve um momento também que esse foi o fechamento e aonde de fato nós estávamos lá com praticamente 1.000 pessoas lá dentro do teatro, né? E foi uma emoção muito grande quando todo mundo foi se olhando, entendeu? E vendo, né? Olhando, né? E assim, era muito choro, né? Porque as pessoas que estavam chegando, que tinham chegado naquele momento, né? Então a gente pôde explanar o que aconteceu nos 3 dias, né? Aí fizemos um relatório, né? E da onde nós queríamos chegar, né? Onde é que queríamos, né? Fazer. E essas pessoas estavam muito emocionadas, né? E nós que estávamos na organização, assim, também era aquela coisa de emoção pura, né? Tipo, quando foi abrir, todo mundo se abraçou, quando a gente deu por aberto o seminário, todo mundo se abraçando e chorando, né? Porque, puxa, né? É, foi uma luta muito grande, sabe? Você conseguir, naquele momento, trazer tanta gente, né? E que a gente conseguiu ver a força que nós tínhamos naquele momento, né? E veio do sonho, de alguns sonhos, de outros tantos sonhos, e que as pessoas que chegaram ali, elas estavam dizendo assim, realmente precisamos lutar, né? Nós precisamos disso, nós não podemos continuar mais como estamos, né? E assim, temos que ser visíveis, temos que dar, né, a visibilidade das questões, principalmente acabar com a violência, né? Porque assim, a nossa comunidade sempre foi uma comunidade vítima de muita violência, né? As travestis. E é interessante porque, por exemplo, naquela época, as travestis elas não estavam dentro da discussão, né? E aí a gente até dizia, a gente não pode fazer a discussão por elas. Elas precisam estar dentro da discussão e elas não vinham para dentro da discussão. Elas não conseguiam vir, entendeu? Achavam que nós éramos um grupinho de elitistas, né, de intelectuais, e aí rotulavam um quilo de coisa, elas não se identificavam, né? E eu acho que isso foi ainda por muitos anos, aconteceu essa situação, até que elas começaram a entender que era necessário, de fato, sentarem para discutir, e um vai ajudando o outro. O que não dá é para a gente fazer a discussão do outro. Assim como um gay não pode fazer a discussão de uma lésbica, a lésbica não pode fazer a discussão de um gay, nós não podemos fazer a discussão. Nós podemos ser solidários nessa discussão. Isso sim, nós podemos estar ali ajudando, fazendo com que a própria, eu mesma, primeiro encontro da ANTRA, né, que foi no Rio, né, eu trabalhei, porque essa, enquanto lésbica, era a minha solidariedade para que ali não tivesse nenhuma travesti, e sim lá dentro ouvindo o que estava sendo discutido, entendeu? Nós tivemos nesse encontro também um momento que foi muito pitoresco, né? As pessoas dizem muito que a militância LGBT é muito sisuda, né? Muito, eu canso de ouvir isso, né? E então, aí quando nós fizemos a abertura do encontro, nós fizemos numa boate lá em São Paulo, né? E foi muito legal, né? Porque, claro, teve toda a parte cultural, teve a discussão política da importância, né? Estamos abrindo o, esse encontro, né? Estamos aqui fazendo as nossas reivindicações, e aí foi feita toda a apresentação cultural, porque nisso eu tiro o chapéu, entendeu? Realmente, porque se for comparar entre as lésbicas, né, as travestis e
E as, se for comparar as lésbicas, as travestis e os gays, sem dúvida nenhuma, a criatividade de gays e travestis é imensa, né? Tem muita facilidade, não que nós não tenhamos, mas tanto as travestis quanto os gays têm uma facilidade para lidar com a questão do humor, para brincar, para fazer, que eu fico impressionada, né? Entendeu? E aí nós fizemos, então, também toda uma parte cultural, né? E teve uma hora lá dentro da boate, que eu lembro que os meninos todos tirando a camiseta, né? Tirando suas camisetas, né? Eu olhava assim, eu falei para a Marisa, eu falei, pô, como é que pode, né? Por que todos os caras podem tirar suas camisetas e tal, ficam só de sunga, né? E a gente aqui tem que ficar toda vestida, né? Aí o Trevisan olha para mim e falou assim, tire, né? Eu olhei, é mesmo, né? Aí pá, tirei, né? Aí, aí também tirei, fiquei só com a calça e sem camiseta, a Marisa também. E aí as mulheres então fizeram, né? Aí foi uma festa muito legal, né? Sem contar que nós também pudemos, nós mulheres também fizemos as nossas apresentações culturais, né? Lá dentro, entendeu? Então também teve né, não é aquela coisa da discussão só discussão por si, ficar muito sisudo, né? Entendeu? E isso foi um momento muito legal porque nós conseguimos trazer outras pessoas de vários lugares, né? E claro que nós tínhamos uma dificuldade. Imagine se naquela época nós tivéssemos uma internet da vida. Nossa, como tudo seria diferente, entendeu? A gente, para mandar uma carta, né, era um caos. Porque, claro, você tinha que ter o dinheiro da carta. Primeiro que não tinha computador, nós tínhamos era máquina de datilografia, né? Máquina de escrever. Ou seja, você datilografava. Né? E aí nós tínhamos que fazer boletins. Nós fazíamos um boletim no mimeógrafo. Né? Então, às vezes tem pessoas que vão, quando forem assistir isso daqui, a gente tem que fazer também, esse é o mimeógrafo, apresentar, entendeu? Para as pessoas entenderem, né, o que significou também, em paralelo, toda essa construção. Era muito difícil tudo, né? Aí nós não tínhamos apoio, não tinha projetos, imagina. Isso, entendeu? Mas não existia, quer dizer, a gente, para sair do canto, era o nosso bolso, era uma cotização. O encontro que teve lá, porque quando o Riquete começou a aprender Deus e o Mundo, logo em seguida tinha a SBPC no Rio. E aí eu fui escalada, fui um grupo para lá, mas eu fui escalada para ler uma carta que o povo de São Paulo redigiu, né, de protesto ao Riquete. E aí essa carta tem que ser lida dentro da SBPC. Aí tudo bem. Bom, o que acontece? Quando o Riquete começou a aprender Deus e o Mundo, então nós nos juntamos e fizemos um documento, certo? De, né, repúdio e tal. Na época, o Suplicy, ele já era vereador de São Paulo, então ele foi uma das pessoas que, inclusive, nos ajudou muitíssimo. Porque ele tinha o salvo-conduto, né? E ele, digamos assim, ele repassou o salvo-conduto. Então, nós íamos para as esquinas ajudar as profissionais do sexo e as travestis. E se alguém chegasse e quisesse peitar a gente já acionava o Suplicy. E aí não tinha quem pegasse a gente. Mas quando nós fomos foi tirada uma delegação, né, para irmos ao Rio, né, para a SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência. Essa é uma reunião anual, né, que se tem dentro do âmbito universitário, né? E naquele ano ia ser no Rio de Janeiro. Ia culminar com a chegada do Paulo Freire, do exílio, né? Então estava um maior burbúrio, né? E aí nós fomos para lá. Eu fui responsável de levar a carta e ler a carta, ok?
Bom, chegamos lá, tudo bem, só que nós começamos a batalhar para que essa carta fosse apresentada e lida pela organização da SBPC. Só que eles fizeram de tudo, e não aceitaram a carta, entendeu? Quando eles, digamos assim, eles iam aceitar, acabou de fechar, entendeu? Mas a gente batalhou todos os dias, todas as horas, várias vezes ao dia, com quem a gente entrega a carta, para quem a gente entrega a carta. Bom, não deu certo entregar oficialmente para eles, porque as cartas lá, quando você quer mandar uma moção de repúdio, seria para ser lida e aprovada pelo plenário, certo? Aí esse plenário é formado dos grandes cientistas brasileiros que vão lá, tal, homens e mulheres e sempre. E que a gente sabe, inclusive, que é formado também por muitos gays e lésbicas que não podem, em momento nenhum, se assumir enquanto, naquela época, não poderiam se assumir enquanto gays e lésbicas porque teriam seus trabalhos desvalorizados. Porque eles são gays ou lésbicas. Então eles não se posicionavam. Dá para entender e a gente respeitava esse processo. Aí, pela manhã, que foi no último dia, teve então a vinda do Paulo Freire, que foi, sim, lotou, né? E eis que a disputa foi a gente, né? Porque também não conseguimos espaço. Mas o DCE, lá da universidade, da UERJ, ele cedeu um espaço para a gente. E nós conseguimos reunir ali cerca de 600 pessoas. Tá? Isso, inclusive, foi capa do jornal. Né? Tá? Agora eu não lembro o nome do jornal, mas foi capa do jornal. Estava lá eu, a Leila Mícolis, que eu vou lembrar agora. Eu vou colocar mais eu e ela, mas tinha outras pessoas também, entendeu? Aí tinham outras pessoas. Éramos um grupo grande. E foi muito legal, porque ali nós colocamos toda, inclusive qual foi o caminhar para negociar um espaço dentro da própria secretaria da SBPC, né? E aí fizemos as denúncias que tínhamos que fazer com relação à violência em São Paulo, lemos, né? Lá foi lida a carta, entendeu? Enfim, foi um momento muito legal, muito produtivo e que deu um impacto, realmente deu um impacto. À noite, final da tarde para a noite, foi então feita a discussão, né, onde estavam sendo apresentadas as moções, né, de apoio, de repúdio. E aí, quando foi para terminar a leitura, né, eles não tinha como ler da gente, porque eles não receberam. Só que a gente invadiu, entendeu? Eu passei a mão no microfone e fui falar. Bom, pela tarde tinha sido a minha primeira vez que eu tinha falado, né, em público para 600 pessoas. Eu já me tremi inteiro. Eu estava passando mal. Quando foi à noite que eu fui falar para a nata da sociedade científica brasileira, né, que é assim que eles se colocam, rapaz, mas eu me tremia tanto, me deu uma dor de barriga tão grande, tão grande, tão grande, que enquanto eu lia a carta, entendeu? Eu fui tendo, literalmente, uma bela de uma desinteria. E foi uma coisa, um momento muito ruim, porque como é que você sai daquela situação? Mas li a carta, eu li. E todo mundo ficou profundamente incomodado com a leitura da carta, porque inclusive eu disse, né, no final da carta, quando acabei de ler a carta, eu falei, olha, e vocês precisam olhar, porque do lado de um de vocês aí tem um gay e uma lésbica que não se posiciona, tá certo? Porque ele tem simplesmente receios, né, de que a carreira seja prejudicada por conta, né, por conta de serem gays ou lésbicas. Então, ou seja, o que pesa mais é o trabalho ou é a orientação de cada um? E encerrei colocando isso. Aí que todo mundo ficou, sabe quando você sente aquela coisa, você sente o ar pesado, entendeu?
aí acabou, né? Aí o presidente teve que se justificar, pedir desculpas, né? Porque eu também disse que nós tínhamos tentado todas as vias possíveis, né? Naturais, né? Para aquela carta chegar até ser lida pela própria sociedade, né? Por eles, né? Pela secretaria, mas que o tempo inteiro nos foi negado isso. E o que nós estávamos ali era reivindicando, né, apresentando uma carta para simplesmente se dizer, denunciar o que estava acontecendo com o delegado em São Paulo, o grau de violência que estava acontecendo e que não podia acontecer. E que a gente esperava que tivesse essa parceria, né? E que não teve. Entendeu? Aí ele foi se justificar, ficou todo sem graça, pediu desculpas, né? Aí pediu a cópia da carta. Né? Aí eu entreguei a cópia da carta para ele. Então aquele para mim foi um momento na minha vida e na minha militância, assim, imensurável o valor que teve, né? Porque eu nunca podia imaginar que eu estaria um dia falando para tanta gente, né? E naquela época que, nossa, eu era bem novinha, né? Então, digamos, ainda em fase embrionária da militância, né? E você teve que dar a cara, e teve que fazer, e teve que falar. Cumpri, acho que foi muito legal. Né? Assim como quem está na militância faz isso, dá a cara o tempo inteiro. Né? Roseli Roth foi a primeira lésbica a ir para a televisão. Né? Eu acho que é importante se dizer isso, porque ela teve uma importância muito grande também. Né? Ela foi no programa da Hebe Camargo e lá ela se posicionou. Ela abriu. Eu fui a segunda lésbica a ir também na televisão e falar. E sei que tem uma repercussão muito grande. Né? A televisão ela é impressionante. Nós não temos ideia, não temos clareza da dimensão aonde ela pega. Né? Então eu já tive a possibilidade de ir no Serginho Grosman, na Silvia Popovic, no Amaury Júnior, isso em São Paulo. Né? Que a minha militância ela divide-se, né, em São Paulo, né, e agora aqui no Ceará. Né? Bom, dentro do Somos, né, primeiro se criou a facção lésbico-feminista, né, que assim, a partir do momento que a gente percebeu que éramos poucas mulheres e nós não tínhamos espaço dentro do grupo, tínhamos grandes dificuldades de colocar as nossas necessidades, né, de pautar as nossas discussões. E, além disso, que as discussões que nós travávamos, muitas eram muito específicas. Então, não tinha mesmo ali, né? Ali não era o espaço de fazer discussões específicas com todo mundo, né? Então, por isso, aí fizemos a facção lésbico-feminista. Nesse momento, quando foi feito isso, os gays sentiram isso como se fosse um racha, né? E foram contra, né? Se posicionaram contra, né? Porque não era a forma que eles viam, eles achavam que nada disso acontecia, né? Mesmo por mais que a gente colocasse, dissesse, mas enfim, nós mantivemos firme a posição, tá certo? E nos mantivemos claramente dentro da facção. Né? Posteriormente, a gente começou a perceber, porque aí assim, nós também começamos a participar do movimento feminista. Né? E aí a participação dentro do movimento feminista nos fortaleceu, inclusive para buscar exatamente essa questão de fazer a discussão só nós mulheres, entendeu? Então, aí vão acumulando várias coisas, né? Vão acumulando a postura, né, do grupo, entendeu? Dos gays, as discussões, achar que a gente está rachando quando a gente não está rachando, né? Então foram várias situações que nós paramos uma hora, não, então vamos sair, né? Eu nesse momento, inclusive, né, eu não saí, eu permaneci no Somos, permaneceu eu e acho que mais 3 ou 4 mulheres. E aí
o pessoal se separaram, as meninas foram só pro golfe. Aí nesse momento eu não fui junto, tá? Porque eu ainda, nesse momento, eu ainda acreditava que seria possível, sim, a gente fazer uma situação conjunta, né? Puxa vida, já lutamos tanto contra várias coisas, tal, temos que também estar lutando aqui dentro de um espaço que é só nosso, temos aqui que ficar o tempo inteiro brigando, né? Mas assim, nada como o tempo, né? E o tempo vai demonstrando que realmente tem situações que não tem como. O movimento, nós só poderíamos crescer melhor, desenvolver melhor, se nós estivéssemos, de fato, enquanto só nós. E não fazendo, e nós poderíamos lá na frente, numa discussão mais ampla, nos juntarmos. Isso é uma situação. Tá? Então aí nós saímos, aí todo mundo saiu do Somos, e nós montamos o Terra Maria Opção Lésbica. Tá? Então esse grupo, aí estava a Vilminha, a Vilma Monteiro, que já hoje é uma estrela, né, e que estava na época também com a gente, a Irani, aí tinha outras mulheres que eu também não lembro o nome de todas. Mas enfim, aí nós montamos então Terra Maria. Então naquele momento, na realidade, ficaram dois grupos, né, o Galf e o Terra Maria Opção Lésbica, tá? Mas o que nos fez sairmos realmente foi essa questão de que não existia um espaço. E para cavar aquele espaço, a gente teria que ter muita britadeira, entendeu? Teria que ter muita, né, muita disposição. E aí, para ter toda essa disposição para isso, para fazer entenderem o que são especificidades, né? Então, nós achamos melhor lutar aqui também, entendeu? Né? E deixá-los, e no momento em que a luta é necessário que nos juntemos, então juntos estaremos, entendeu? E aí nós fizemos essa caminhada. O Terra Maria Opção Lésbica, ele funcionou até 80. Até 80 ele funcionou. Quem provocou toda a separação, né, o surgimento do Terra Maria, fui eu e Vilminha, né? E nós sempre estivemos muito mais à frente do que as outras meninas, né? E aí quando a Vilminha foi para Portugal, né, e eu fui para Salvador. Então aí nesse momento então se desfez o grupo, né, porque as outras meninas não queriam estar funcionando e também não queriam ir para o Galf, né? Então aí a gente foi desfeito, né? Agora, uma das coisas que pegou muito também, que veio e pegou desde o 1º de maio, né? Porque ali ficou claro, né, que você tinha sim um grupo elitista dentro do grupo, né, que não eram afetados, né, eram pessoas que tinham uma condição legal, enfim, eles não sentiam, porque ele podia ter uma condição legal, mas sem apoiar a luta, né, enfim, mas eles queriam estar fazendo um outro processo, né, e aí esse foi um momento que causou o racha dentro dos Somos, né? Entende? Então, politicamente falando, o grupo que foi para o 1º de maio, ele continuou conduzindo os Somos, né, de forma mais articulada, politicamente, mais engajada, né? Entendeu? E o outro ele foi virando um grupo de estudo, um grupo de amigos, enfim, né? E foi tocando o barco também sem muita coisa, né? É, em 79 eu liderei a primeira greve do Hospital Emílio Ribas, entendeu? E aí eu parei o hospital durante um ano, ou um mês. O Paulo Maluf era o governador de São Paulo e nesse momento todo o funcionalismo público de São Paulo parou também, entendeu? Bom, caminhou. Eu tinha uma professora que ela tinha sido minha professora e ela era investigadora do DOPS. Aí quando é uma bela noite ela me liga e diz, olha Alice, a tua foto está em tudo quanto é canto. Então, trata de dar uma sumida,
porque provavelmente você vai dançar, e aí eu não sei o que é que vai acontecer, e eu não tenho como ajudar em nada. A minha ajuda está sendo agora, entendeu? Eu dormi na minha casa e acordei no dia seguinte, já com a mochila nas costas e vindo para o Nordeste, indo para a rodoviária, olhando onde é que eu vou, entendeu? E aí eu comecei por Sergipe. Aí fiz Sergipe, fui descendo até chegar na Bahia, né? Aí fiquei uns meses por lá, né? E aí foi quando eu retornei a São Paulo, né? E aí foi que eu cheguei e falei, não, eu não quero voltar definitivamente morar no Nordeste. Aí eu fui morar na Bahia. Ela prestou concurso e olha, a ironia da vida, ela era professora, ela dava aula de manhã, tarde e noite, e ela precisava fazer a inscrição dela no DOPS. E ela me chamou pedindo para ser procuradora dela. Aí eu fui ser procuradora, fiz a inscrição, ela passou no concurso, tudo, entendeu? E aí ela foi ser investigadora do DOPS, né? Então, assim, ela, como ela falou, Alice, você tem fotos suas em tudo quanto é coisa, entendeu? Então, não vai ter como, né? A gente vai ser pega. Então, suma. E eu não pude nem falar para minha mãe nada, eu fui dada como doida. Larguei um trabalho fixo, eu era concursada no hospital, tudo, entendeu? Aí larguei tudo e fui embora, né? Aí eu fiquei de 80 a 82 em São Paulo, na Bahia. Sim. De 80 a 82. Aí em 82 eu volto para São Paulo. Na Bahia tentei fazer minha militância, tentei militar dentro do... Fui até no GGB, né? Mas a gente já tinha algumas indisposições por lá, entendeu? Então eu resolvi fazer minha militância só feminista. Mas dentro da militância feminista, lésbica feminista, tá? Então é o que eu sempre travo o tempo inteiro, essas duas situações, né? É diferente você, por exemplo, hoje aqui no Nordeste ainda não tem um grupo de lésbicas, aqui em Fortaleza, só de lésbicas, não tem, entendeu? Então, eu não quero estar dentro, o único grupo que tem de gays é o GRAB, né? Então, não é por ali que eu quero fazer a minha militância, né? Na realidade, assim, eu fui para Salvador e imediatamente eu já fui procurar o movimento feminista, né? Fui procurar também o GGB, né? Mas eu não me enquadrava, né? O processo dentro do GGB, eu não concordava com várias coisas. Então eu fui em duas reuniões e aí eu já fiquei me coçando, na segunda me coçando, e se eu abrisse a boca eu ia me bater de frente, né, com a coordenação do GGB. E aí eu preferi então não pisar mais lá, né? Então, na realidade, o segundo ebó, o terceiro ebó, o quarto ebó, o quinto ebó e o sexto ebó, eu não tive participação nenhuma, nunca fui, né? E acho que o povo de São Paulo, praticamente, também ninguém foi chamado, né? Aí veio o sétimo ebó. Aí eu já estava em São Paulo, de novo, né? E aí nós estávamos, então, já entramos na organização do sétimo ebó, que foi lá em Cajamar. E aí, um pouquinho antes, né, quando começa a fazer essa discussão, a primeira coisa que nós colocamos é o seguinte: olha, nós não queremos que seja só ebó, nós queremos que entre a palavra lésbica, né? Então, que fique primeiro encontro, né, de lésbicas e homossexuais, né? Entendeu? Primeiro encontro nacional de lésbicas e homossexuais. Aí foi uma briga. Nossa, foi uma briga muito grande. Era de norte a sul, de leste a oeste, carta, telefonema, entendeu? O povo ficou dividido, né? O pessoal do Nordeste, principalmente o Mote, foi uma das pessoas que mais foi contrária a isso, disse que a gente estava ali para dividir o movimento. E, menino, foi uma discussão medonha. Mas a gente, como disse, batemos o sapato, entendeu? Batemos o sapatão na mesa e não, é assim que queremos. Então, o sétimo encontro foi o sétimo encontro brasileiro de lésbicas e homossexuais.
E aí os homossexuais é que tratem de se discutir para ver como é que quer. Porque nesse momento, inclusive, já as travestis já estavam, né, dentro do movimento. Elas já tinham parado e visto a importância de estarem organizadas e foram para dentro do movimento. Tanto é que quando foi no 8º encontro, aí já está, né? Encontro Nacional de Lésbicas, Gays, né? Lésbicas e gays. E acho que já entra travestis também, entendeu? Mas assim, levou um tempo, eles tiveram que amadurecer, né? Então ali não era um racha, mas é a discussão da visibilidade, né? Por quê? Porque nós lésbicas sempre tivemos na invisibilidade. Então a nossa luta era mostrar isso, né? Era deixar claro e trazendo o nome de lésbicas, nós conseguiríamos avançar um pouco mais, entende? Não é separar movimento, não é criar briga, não é criar racha, animosidade, não era isso. Esse nunca foi o nosso objetivo, né? Mas nós tínhamos claro que era necessário, sim, dar o nome de lésbica. Isso era necessário, entendeu? E aí, então, criamos entrou o nome de lésbicas. No 8º entra o nome de gays e travestis, né? E, se eu não me engano, foi no 8º que nasceu a BGLT, né? Que foi lá em Curitiba. Esse foi um momento também de muito tensionamento, né? Por quê? Com o caminhar da história do movimento, a gente começa a perceber, né, que existem dois grupos. Um grupo que puxa para a esquerda e um grupo que puxa para a direita. Essa claramente. Posições políticas, formas de ver, entendeu? Inclusive dentro de políticas partidárias mesmo, né? Tá certo? Então, a ideia da ABGLT, ninguém era contra. Todo mundo era a favor. Mas nós éramos contra, aí teve um grupo, de fato, entendeu? Que eram os contrários à formação da BGLT. Por quê? Primeiro que, assim, até um tempo atrás, lamentavelmente, existiam duas grandes lideranças aqui, mas que, como é que eu digo? Meio que manipulavam o movimento, né? Acho que manipulavam um pouco o movimento. Então, faziam as pessoas, os movimentos não tinham tanta clareza de várias discussões, mas tinha lá alguém que entendia um pouco mais e que direcionava. E as pessoas, lamentavelmente, elas eram conduzidas, elas, né? Então, quando se montou a BGLT, ela veio com tudo montado, com a direção, com tudo, entendeu? Não foi uma coisa construída. Então nós alegamos o seguinte: vamos construir. Vamos, é importante, mas não da maneira que está. Porque a gente já sabia quem era o presidente, já sabia a diretoria inteira quem era. E ali não era uma coisa que, de fato, contemplava todos os movimentos do Brasil, entendeu? Então, seria muito mais interessante se essa ABGLT tivesse sido criada naquela época, tá certo? Com a representação, de fato, de todas as tendências que existiam. E não só desse determinado lado, que foi o que aconteceu. Entende? Então, a ideia, perfeita, ninguém era contra isso. Mas o que estava rolando ali de manipulação era isso. Você imagina, é um desrespeito brutal. Né? Eu lembro que uma das vezes que eu fui pegar o microfone para falar, conforme eu fui passar, colocar o pé, porque a pessoa não concordava com o que eu estava falando, entendeu? Com o que eu ia falar, porque eu não estava, para ela, a favor da BGLT. E a gente buscava dizer isso. Nós éramos em cerca de 10 a 15 pessoas que nós estávamos questionando isso. Porque a maioria estavam lá sem saber direito por que estavam, mas caíram lá e, assim, a maioria era festa, né? Tá certo? Era muita festa.
né? Aí alguém levantava o crachá, aí todo mundo votava em quem levantava o crachá. Entendeu? Ou seja, eram todos mandados. Eles não tinham clareza disso. E eu pude, posteriormente, né, várias pessoas em particular, depois eu fui encontrando, né, e muitas pessoas chegaram e pediram desculpas. Pô, Alice, hoje eu entendo o que é que vocês falavam. Né? Mas isso já tinha passado 5 anos, 6 anos. Entende? Então a pessoa precisou conviver um determinado tempo para perceber o que nós estamos falando sobre manipulações, entendeu? E que, né? Que bom que acordou, mas foram 5 anos depois. Né? Então hoje, por exemplo, você vê que a BGLT ela consegue ela já está mais, ela não está em comandos de A, de B ou de C, ela está dentro, né? Ela consegue ter representações de vários segmentos ali. E quando eu digo segmentos, eu não estou falando de segmento lésbica, segmento gay, ou segmento travestis, ou segmento transexuais. Eu estou falando de segmento de linha de pensamento que sejam linhas mais avançadas, mais retrógradas, entendeu? Porque muitas vezes, olha, eu sem dúvida, eu tiro o chapéu para o Tony. Tiro. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que ele teve uma visão, diante até de todo o conhecimento, a experiência dele, né, com essa transação internacional, que ele sempre fez muito bem. Ele, digamos, sempre foi o embaixador, né, do movimento, estabelecendo relações, é ele que traz a Ilga para cá, entendeu? Então, esse processo é tranquilo, né? Eu acho que eu tiro o chapéu para ele porque isso revitalizou o movimento, deu outra visão, as próprias pessoas daqui do Brasil começaram a entender uma série de coisas, porque muitas vezes as pessoas, principalmente quem está no Nordeste, olha no umbigo, põe a cabecinha no seu umbigo e estão olhando, entendeu? E não dá para ser assim. Você tem muitas coisas acontecendo. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava numa reunião e chegou uma carta escrita em espanhol, né, de uma situação que tinha acontecido no Equador e que tinham prendido cerca de 300 gays, lésbicas, né, a repressão e tal. E eu estava na reunião, aí leram essa. Ah, chegou uma carta aqui do Equador. Ai, que bom, chegou a carta. Ai, o que está falando? E ninguém sabia ler espanhol, ninguém entendia direito espanhol. Aí um lá que sabia um pouco mais, aí chegou, ah, não, tá falando isso, tal, cumprimentando a gente, desejando, tal, pedindo um retorno. Enfim, não falava muita coisa. Ah, tá, então manda uma carta. Responde dizendo que muito obrigada, que isso, que aquilo, que bom, que mandou uma carta, tal. Eu achei aquilo estranho, entendeu? Porque eu conheço, né? Eu já estive na América, fiquei 6 meses na América Central, com os encontros feministas, conheci vários países da América Latina, e eles não iam mandar uma coisinha assim, né? De 2 páginas, né? Aí eu entendo espanhol, pedi a carta, pedi. Aí quando eu vou ler a carta, não era nada disso, entendeu? Aí eu falei, gente, me desculpe. Aí eu li a carta, né? Aí todo mundo ficou meio assim, entendeu? Meio espantado. Então eu falei, acho que daqui o que tem que sair é providenciar, divulgar isso junto aos nossos parlamentares, contar o que é que está acontecendo, para ter carta, e que mandem carta para eles de apoio. E nós temos que mandar uma carta, daqui tem que mandar uma carta de apoio para eles lá. E dizendo que nós vamos buscar dentro da nossa realidade o que é possível, apoio para eles. É isso que tem que ser feito. Entende? Então, hoje não, graças a Deus que vem o advento da internet, ao Zap Zap, ao e-mail, enfim, é tudo. Isso contribuiu, né, para esse conhecimento aumentar rapidamente. Né? Mas até então, realmente ele era meio que na base da manivela, entendeu? Era muito lento. Né? E só, eu tenho comigo uma coisa, reter informações é reter poder. Isso eu aprendi na vida, né? Reter informações é reter poder. Se você tem uma informação, você pode reter, porque aquilo lá pode ser legal para você. Mas e aí? Esse é o papel de um militante? Esse é o papel que a gente precisa para o movimento?
Por que é que o movimento de lésbicas ele só começa a crescer depois do Senale? Por que é que antes ele não cresce? O que acontece? Entende? Então, acho que a gente tem que começar a perder os estrelismos da vida, né? Ninguém é dono de nada, entendeu? A gente está aqui para contribuir. Eu vim aqui contribuir com os processos, né? E aí, daqui, a gente vai. Agora, a gente tem que ter essa humildade, né? E muitas vezes a gente não vê isso. É uma boa pergunta. Bom, eu há muito tempo, já desde o ano passado, eu venho falando da questão dos 40 anos dos sonhos. Eu sinto que, por exemplo, talvez muitas pessoas não conseguem entender, ou talvez acreditar, não sei direito o que move, entendeu? E não consegue entender a importância desse processo, né? Porque, tipo assim, se a gente parar para ver, hoje nós temos um Somos que tem 40 anos de idade. O processo do movimento tem 40 anos de idade, que é uma idade de uma pessoa. É um ser humano, entendeu? Que ele começou, quando nasceu, ele veio de uma fase embrionária, que foi o grupo Somos, tá certo? Posteriormente ele foi crescendo, tendo outros grupos, São Paulo, Rio, interior de São Paulo, interior do Rio, outros estados foram crescendo e foi dando um corpo, que é o que chegamos hoje, né? Lamentavelmente, quando a gente fala dessa questão de que existe uma grande diferença entre o Sul Maravilha e o Norte e Nordeste, é uma realidade. É uma realidade. Lamentável realidade. Porque, e todo esse tempo das dificuldades que tinham de se comunicar, isso contribuiu muito para que, inclusive, muitas lideranças talvez perdessem a vontade de continuar militando, né? Porque sempre o movimento ele foi pautado em muita briga, muita disputa, entendeu? E aí, quando você tem isso, você não cresce, né? Discordar é uma coisa, entendeu? Eu posso discordar politicamente, ideologicamente de você, mas eu não posso acabar com você. E você não pode acabar comigo, tá? Então, a maioria das pessoas, elas fazem isso, né? Então, e esse tempo todo, e principalmente a partir do momento em que entra o governo Lula, e que começa a dar mais vazão e mais importância e começar a trabalhar de fato as políticas, né, de direito LGBT, né, aí a coisa vira né? Aí as pessoas, quando acabam entrando, e vem, que foi ótimo, muita gente entrou, mas elas não podem perder uma coisa, o fio da história. Elas têm que entender que a coisa não existe a partir delas, mas existe antes delas. E aí, esse processo é um alicerce. Ele foi um alicerce para tudo o que está acontecendo, né? Então, a gente não pode alicerçar, construir uma casa, entendeu? Com material ruim, com coisas ruins, né? Porque ela cai, tá? Então, se a gente entra nos processos, né, buscando brigar, querendo apagar o outro, aquela coisa. Uma das coisas que eu acho belíssimo estar aqui no Ceará é que toda noite eu olho para o céu e, meu irmão, eu vejo assim de estrelas, mas eu não vejo nenhuma estrela batendo na outra, brigando. Eu não vejo. Aí eu te pergunto, você é uma estrela, eu sou uma estrela, todo ser humano é uma estrela. Por que é que nós temos que ficar o tempo inteiro brigando? Por quê? Por que é que tem que ter sempre essa disputa? Essa desvalorização? Isso atrasa o movimento. Ora, quando você lembra o movimento lésbico, por exemplo, quando teve o encontro de El Salvador, tá? Que isso foi em 93, né? Até então, do ponto de vista internacional,
do ponto de vista da articulação lésbico-feminista, tá? No Brasil, só existia um grupo. Só existia um grupo, que era o Outro Olhar. Tá bem? Quando na realidade não era isso. Já existiam trocentos grupos. O problema é que, por falta de condições financeiras, por falta de sacação, seja lá o N motivos que aconteceram, nós não estabelecíamos essa relação internacional. Entendeu? Nós não estabelecíamos. Foi necessário ter o encontro latino-americano e caribenho de feministas e dentro desse encontro ter um encontro de lésbicas, ok? E elas estavam pedindo para que o encontro fosse realizado no Brasil, o de lésbicas feministas, latino-americano e caribenho, fosse realizado no Brasil, né? Então, quando nós fomos para esse encontro em El Salvador, nós tínhamos que dar uma resposta. Tudo bem. Fizemos reuniões, tal, conversamos com vários grupos lá em São Paulo, e papai eu morava ainda em São Paulo. Perfeito. Saímos de lá com uma carta. Tirada, escrita a 50 mãos. Manja? Eram 50 mulheres que estavam lá. Perfeito. Aí um grupo só escreve uma carta para desacreditar aquele grupo de 50. Você acha isso correto? Para desacreditar. Quando nós chegamos em El Salvador, nesta reunião, quando as meninas pediram para a gente falar, aí o que acontece? Aí a gente passa esse papel, esse documento escrito pelas 50 lésbicas. E o grupo escreve, passa do outro lado um papel. Quando encontra todo mundo, são 2 cartas. Uma assumindo, entendeu? E a outra dizendo que esse grupo não tinha condições de assumir. Gente, né? Aí foi toda uma discussão e elas lavaram a mão dizendo: o problema é de vocês, resolvam o encontro no Brasil. O encontro ia ser em São Paulo. Não deu para ser em São Paulo. E foi no Rio de Janeiro, o colégio fez o encontro latino-americano e caribenho, lésbicas feministas. Foi perfeito. Mas aí, quando elas vieram para cá, elas viram que não existia somente um grupo de lésbicas, mas existiam trocentas lésbicas. Entende? Então, isso foi um atraso. Atravancou tudo. Nós não conseguimos sair do canto. Aí se nasce o Senale, Seminário Nacional de Lésbicas. Tá certo? Quando nasce o Senale, foi uma das questões, inclusive, de ter sido lá no Rio, que tanto a Neuzinha, né, Neuza Pereira com a Beth Calvé, organizaram, foram as organizadoras do Senale, né? Era lá que tinha que acontecer, porque em São Paulo não tinha condições para isso. E não é porque não existiam lésbicas, mas é porque existia muita briga, muita disputa. E pelo quê? Por que está se discutindo tanto, brigando tanto? Aí que ótimo, aí vem o cenário, aí muda a conjuntura. Aí nós, lésbicas, começamos a entender. Mas o que aconteceu? São grupos de vários lugares que participam, e aquele grupo que se posicionava, tá certo, de forma contrária, né, ele não apareceu. Ele não apareceu. Né? Então, esse foi um momento que, inclusive, transformou o Brasil, a política no Brasil, de lésbicas. Por quê? Com o Senale, a gente conseguiu avançar nas políticas, a gente conseguiu marcar reuniões com o Ministério, para o Ministério da Saúde e trabalhar as questões que eram nossas sobre a saúde, tá certo? Então, naquele momento, ele muda completamente. As lésbicas começam a ser mais empoderadas, né? Nós, naquela situação toda, começamos a ter estratégia de movimento. E qual foi ela? O Senale era um seminário, é capacitação. Então, nós vamos colocar o Senale em lugares onde não tem organização, onde a coisa não caminha. Esse era um dos eixos do Senale.
e de fortalecimento. Perfeito. O primeiro foi no Rio, o segundo foi em Salvador, o terceiro foi em Minas Gerais, tá certo? O quarto seminário, pronto, começou um problema. Por que começou? Jogaram para Brasília. Brasília não conseguiu pegar, não conseguiu fazer. Jogou para Pernambuco. Pernambuco não conseguiu fazer. Jogou para Brasília de novo, não conseguiu fazer. Quando foi no encontro latino-americano e caribenho de lésbicas feministas, que é aquele que eu falei que as latinas disseram o Brasil que se resolva, nesse encontro me chamaram no canto. Alice, você tem que levar um encontro para Fortaleza. Você tem que fazer esse encontro lá, tá certo? Estava nesse encontro 3 pessoas aqui do Ceará, ok? Aí então é eu, minha companheira e uma amiga da gente. Aí sentei com as duas, vamos lá, tal. Mas Alice, pelo amor de Deus, não sei o que. Não, vamos levar. Vamos levar, a gente vai fazer esse encontro. Vamos chegar lá, vamos articular, vamos fazer. Tá bom. Aí fizemos o encontro. O que acontece? Aceitamos o encontro vir para cá. Né? Quando nós estamos aqui na organização do encontro, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma comissão organizadora, tá? Porque nós tínhamos que fazer captação de recursos, não sei o quê. Não existia nenhuma entidade lésbica para poder fazer essa captação de recursos, então nós tínhamos que criar alguma alternativa. Aí eu me peguei no movimento feminista, que tem sempre para cada encontro que vai, tem lá uma coordenação. Perfeito. Aí montamos. Para montar esta coordenação, meu irmão, olha, eu fiz churrasco na minha casa, eu fiz jantar, fiz lanche. Nós montamos 2 vezes no estatuto, tá certo? E não conseguiu vingar. Até então eram só lésbicas, ok? A terceira tentativa foi quando eu misturo. Eu, na época, fazia parte da Associação de Moradores do Jardim das Oliveiras. Aí, nesse momento, eu converso com eles, metade da associação entrou no grupo. E aí nós formamos, pela primeira vez na história do Senale, tá certo? Uma coordenação mista, heterossexuais e lésbicas, inclusive com homem dentro, tá certo? Mas fomos nós que levamos. Minha mãe, inclusive, era a tesoureira do grupo, né? Então, nós fizemos ali uma luta medonha, né? Corri atrás de dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso saindo, ainda conversando com várias pessoas. Tanto é que quando o encontro, entendeu, já estava praticamente, faltava o quê? Assim, menos de um mês para acontecer, né? Então, algumas pessoas entraram, que foi, por exemplo, a Michelle Meyer, ela veio, teve mais um outro casal, que agora eu não vou lembrar o nome todo delas. Mas eu sei que entraram mais ou menos a Eveline, cerca de mais quase 10 meninas entraram, entendeu? E aí tocamos o Senale. Ele é considerado o melhor Senale feito até hoje. Não é eu que estou falando, não. Eu estou reproduzindo fala de quem participou do Senale, entendeu? Mas nós lutamos aqui, porque o objetivo dele era, de fato, a gente conseguir transformar grupos aqui dentro, tá certo? Quando acabou o Senale, eu praticamente quase enlouqueci, porque não foi uma coisa tão simples, que é uma pressão de quase 1 ano e meio nas costas para fazer a realização. Quando se desmonta, se faz a prestação de contas, nossa, eram trocentas coisas, né? Eu lembro que teve um dia, eu estava numa praça e me ligaram dizendo: Alice, estão falando que você roubou dinheiro, que você não pagou passagem, não pagou hotel, que você... Enfim, que você não fez porra nenhuma, entendeu? E que você está meio que foragida aí no processo. Eu tô aqui no mesmo lugar, não tem problema nenhum. Mas é o que estão falando no Brasil todo. Ah, tá bom. Você acha que organizar um encontro para 120 mulheres lésbicas, dentro de um hotel, tá certo? Trazer as mulheres para cá, né? Ninguém compra passagem de avião pelo seu lindo olhar,
Você tem que ter dinheiro para comprar e não compra financiado, né? Nem com cartão, porque tem que ter um cartão muito bam para fazer isso. Pagar um hotel. Você acha que eu teria saído do hotel linda, leve e solto se eu não tivesse pago? Então são coisas que aí você vê que tem as intrigas colocadas. Por isso que as coisas não caminham, né? Hoje aqui no Ceará, né, em 95, que foi quando eu vim morar aqui, tá certo? Até então não tinha nada, que o Senai aconteceu em 2001, ok? Em 95 eu vim morar aqui. Simplesmente não tinha, tinha um GRAB, mas não tinha organização de lésbicas. Eu trouxe para cá a exposição da visibilidade lésbica, né? Colocamos dentro do Teatro José de Alencar, o anexo do Teatro José de Alencar, né? A exposição, que foi brilhante, entendeu? Lá dentro dessa exposição passaram cerca de 6.000 pessoas que assinaram o livro, né? Eu fiquei impressionada, porque nem eu imaginava, né? E foi lindo. O GRAB, inclusive, me ajudou a fazer a busca pelo local, né? Então, esse foi o primeiro efeito que se teve aqui sobre a questão lésbica, né? Então, aqui, hoje, eu estou enquanto realmente uma militante ativista independente, que apesar de estar dentro da Secretaria de LGBT do PT, né? Faço parte da ABL, né? Mas, assim, enquanto grupo organizado, nós estamos organizando agora o motoclube de mulheres LGBT. Então, a gente está organizando isso, né? Alice, nossa última pergunta. Olha, sem dúvida nenhuma, super valeu a pena ter entrado no Somos, ter feito a trajetória de vida que eu fiz, entendeu? Estar na militância que eu estou, faria tudo novamente e peço ao Papai do Céu que na próxima minha reencarnação eu venha lésbica, tá certo? E militante, ativista dentro da questão da mulher e da questão lésbica, né? Acho que eu me sinto muito feliz e muito contemplada porque eu sei que eu contribuí para esse movimento. Eu não tenho dúvida disso. Não precisam me falar, né? Mas eu sei aonde é que eu tive, eu sei o momento que as coisas que eu fiz, eu sei. Se um dia reconhecerem, legal, entendeu? Mas eu jamais iria conseguir viver sem esse processo. Eu tive uma vez, que eu acho que é importante colocar isso, eu fui no programa do Serginho Groisman, né? E aí, quando eu estava lá no programa, falei e tal, papá, legal, e era sobre a temática lésbica. Quando acabou o programa, 15 dias depois, a produção me liga pedindo para falar com uma pessoa. Olha, uma pessoa ligou aqui na produção e quer falar com você. Eu falei, tá certo. Aí passou o telefone, então eu liguei. Essa pessoa se era do interior do Nordeste, mas eu não lembro agora qual interior era. Na hora que eu me apresentei, ela falou, quem é? Né? Eu falei, aqui é a Alice Oliveira. Ela desabou no choro. Ela chorou 20 minutos, marcado no relógio. Ela chorou. Eu, como imaginava o que era, comecei a falar, né? Pá, tem paciência, não sei o que. Eu fui falando lá um bocado de coisa. Quando ela conseguiu, digamos, recuperar o eixo dela, ela falou para mim a seguinte coisa. Olha, obrigada por ter me dado a vida. Eu achei aquilo muito forte, né? Falei, desculpa, não entendi. Ela falou, obrigada por você ter me dado a vida. Falei, novamente, eu não entendi. Ela falou, é o seguinte, há um tempo atrás, eu tentei o suicídio, mas eu fui salva. E eu estava exatamente agora pensando em executar a segunda vez o suicídio, mas de forma que eu tivesse sucesso nisso. Aí eu estava agora na cozinha da minha casa, né, no dia que você foi na televisão, e ouvindo você falar. Eu parei na sala, minha família toda estava assistindo o programa, e aí quando eu vi você falar, eu entendi que tinha outras possibilidades na vida. Então, a partir desse momento que eu vi você falar,
eu consegui entender que eu posso viver sim, porque tem outras pessoas que estão aí no mundo, entendeu? E que podem fazer a diferença e eu tenho outras possibilidades. Olha, eu fiquei tão impressionada com isso, para você ter uma ideia. Quando eu dei essa entrevista, a relação que eu tinha, uma pessoa que eu amava demais, e ela acabou a relação, né? Aquilo para mim foi um baque federal na minha vida, a ponto de chegar e dizer assim, eu não quero mais militar, né? Eu queria ficar com a pessoa e eu ia cortar a minha militância. Quando eu ouvi essa declaração dela, tá certo? Eu revi toda a minha vida. E aí eu vi que eu estava no caminho certo, que eu jamais poderia ter deixado a minha militância. Jamais. Recentemente eu encontrei uma menina que está com uns 20 e poucos anos, e que quando ela fui dar uma palestra, e aí ela me olhando, quando acabou a palestra, ela veio e me abraçou e disse, muito agradecida, jamais imaginaria que eu fosse te encontrar aqui. Eu falei, por quê? E eu olhava para a cara dela e não conseguia reconhecer, né? Ela falou, não, você não vai me reconhecer. Nós nos conhecemos quando eu tinha 6 anos. E nesse dia, desde o dia que eu lhe conheci, daí ela falou, você é amiga da minha mãe. Né? E desde o dia que eu lhe conheci, eu nunca mais esqueci você. E assim, para mim, você era a minha referência de uma mulher lésbica. E ela é lésbica hoje, e assumiu tranquilamente para a família. Então, ou seja, a gente tem uma importância, assim, quem faz militância tem uma importância muito grande. Não tem dinheiro que pague, não tem nada, entendeu? Mas assim, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que tipo de militância faz e como faz, principalmente quando lidar com a imprensa, quando vai para falar em público, entendeu? Porque as pessoas estão olhando, as crianças estão olhando. E se nós formos referências, né, nós temos que saber que tipo de referência nós vamos dar. Então, para mim, eu não nego em nenhum momento o quanto eu, assim, amo ser uma militante lésbica, tenho todo orgulho, entendeu? Principalmente por eu ter conseguido fazer a minha mãe entender, ajudar a construir o Senale aqui e ser amiga de muitas amigas lésbicas, ser quase mãe delas, porque as suas mães não aceitavam e ela, digamos, foi a sua segunda mãe, né? Então, tudo isso para mim é uma questão assim que valeu. Jamais eu não faria outra coisa e eu não me sentiria bem em fazer outra história que não fosse ser uma militante do movimento de mulheres e do movimento de lésbicas nesse país. Né? Eu adoro isso, amo de paixão e agradeço muito tanto a Deus quanto às deusas e a todas as lésbicas que um dia perderam suas vidas, tá certo? Eu quero sempre ser iluminada por elas para conseguir evitar que outras mulheres sejam vítimas de qualquer tipo de violência.